Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em sua casa, em sua família. Que alegria nós nos encontrarmos online para mais um culto da Igreja Batista Paulistana. E hoje, dia 27 de dezembro de 2020, a gente quer celebrar, esse sentimento que está transbordando pelo mundo ainda, que é o sentimento da celebração do Natal. E eu quero convidá-los a orarmos a Deus e pedirmos a bênção de Deus sobre esse culto de hoje e que você esteja aberto para um tempo de comunhão com o Senhor, de culto a Jesus Cristo, de adoração e também de relacionamento aí com outros irmãos. Se você está ao vivo, comente aí no nosso chat, no nosso bate-papo ao vivo, no nosso canal do YouTube, Diga aí bom dia para os irmãos e vamos juntos ter um tempo de adoração e celebração. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse privilégio de nos reunirmos online como igreja. Obrigado, Pai, porque a tua igreja jamais deixou de perseverar nos teus propósitos e nos teus caminhos. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco em todo o tempo. O Senhor tem sido misericordioso e gracioso. E hoje nós queremos reconhecer a tua graça e o teu cuidado, o teu amor soberano sobre nós e queremos celebrar a Ti juntos. Por isso recebe a nossa adoração e conduz esse momento de culto, que cada pessoa, cada um que está assistindo, cada um que está conectado, tenha liberdade para cultuar a Ti, para ouvir a Tua voz, para entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Oramos, ó Pai, para que Teu Espírito Santo nos conduza nesta hora. Livre-nos do mal em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado neste momento. Oramos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Diga aí amém na sua casa, escreva amém no nosso chat, no nosso bate-papo. Eu te convido agora para um tempo de adoração através dos nossos cânticos. Vamos louvar ao Senhor.
Aleluia, que tempo especial de adoração, né? Esse cântico de Natal com o nosso coral. Agradeço a todos os nossos coristas. Louvo a Deus pela dedicação da querida irmã Heloísa. Obrigado pela dedicação, pela perseverança. O nosso coral que se reuniu online ao longo de todo esse tempo de 2020, né? E perseveraram, treinaram e foram capacitados. Que Deus seja louvado e exaltado. E inspirados por essa mensagem natalina, por esse cântico de Natal, né? Por esse momento em que nós refletimos acerca da verdade do Natal de Jesus, eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: Natal de Jesus, quando as insuficiências são suficientes. Quando as nossas insuficiências são suficientes. Eu acredito que o Natal e a verdadeira mensagem da encarnação de Cristo evidencia o quanto para Deus as nossas insuficiências se tornam mais do que suficientes diante de um Senhor que é todo-poderoso. Nesses dias, a minha filha foi na feira, ela vai sempre na feira, lá perto de casa. Ela foi abordada por uma feirante que perguntou para ela o seguinte: você já enviou a sua cartinha para o Papai Noel? E a minha filha respondeu o quê? Ela falou assim: Papai Noel não existe. E a feirante não sabia o que fazer, porque ela não esperava uma resposta de uma criança de 3 anos afirmando categoricamente que Papai Noel não existe. Eu tenho trabalhado isso com ela ao longo desses últimos dias, né? A gente vê as decorações de Natal e essa disseminação, né, desses simbolismos atuais referentes ao Natal. E eu falo para ela: filha, Papai Noel não existe. Natal é quando Jesus veio ao mundo, é a encarnação de Cristo. E a pessoa, quando ouviu essa resposta da minha filha, não sabia o que responder. E de fato parece que nos nossos dias a essência do Natal se perdeu. E é como se o senso comum fosse dizer o que é absurdo e o incomum fosse dizer a verdade. O fato é que vivemos num momento completamente contraditório quanto à celebração do verdadeiro Natal. É um momento em que valores bem diferentes daqueles que foram expressos com a encarnação de Cristo lá no primeiro século são expressos hoje, né? Valores hoje destoam muito daquilo que Deus proporcionou para nós quando nós nos lembramos e tentamos trazer aos nossos corações este sentimento da vinda de Jesus Cristo como ser humano na Terra. Eu tenho aprendido que o Natal, que de fato se refere então à encarnação de Cristo, embora a gente saiba que o Natal, né, a vinda, o nascimento de Jesus não ocorreu necessariamente em dezembro, mas o Natal, que é a encarnação de Cristo, é de fato um relato contraditório, ou eu diria que é um relato de contradições. Essas contradições entre o senso comum e o propósito de Deus, elas estão presentes desde o primeiro Natal, não apenas nos dias atuais. Não é só de hoje que as pessoas trazem como senso comum uma ideia completamente equivocada e contraditória aquilo que Deus nos trouxe com a encarnação de Jesus. No primeiro século aconteceu exatamente a mesma coisa. O senso comum daquele momento em que Jesus se faz homem era completamente diferente ao que Deus estava realizando na sua essência naquele momento. Charles Stanley escreve que Cristo veio para oferecer uma vida diferente de tudo que o mundo pode oferecer. Ele poderia ter vindo ao mundo armado com um poder infinito do céu. Em vez disso, ele escolheu vir em humildade como um bebê nascido entre os animais. E foi justamente essa contrariedade, essa contradição da proposta de Cristo com o que era esperado pelos seres humanos que possibilitou uma completa transformação e mudança das nossas vidas. É sobre esse tipo de contradição que a palavra nos mostra a realidade da vinda de Jesus. Poderíamos dizer que o verdadeiro sentimento do Natal é uma expressão paradoxal, ou seja, é uma expressão de paradoxos, em que o insuficiente se faz suficiente. Na narrativa do evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2,
A partir do verso 25, nós lemos o seguinte relato acerca da encarnação de Cristo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E foi isso que Simeão profetizou. A vinda de Jesus seria um sinal de contradição. A vinda de Jesus seria uma evidência e uma demonstração da queda de muitos, mas também do soerguimento de muitos. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Simeão declara quais seriam as características do Messias. O Messias Jesus Cristo teria um ministério marcado pela contradição, o que poderia ser chamado de um ministério paradoxal. Paradoxo significa também pensamento, proposição, argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou aquilo que desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Jesus não veio para satisfazer as necessidades da maioria. Jesus não veio para atender às nossas demandas. Jesus não se encarnou para que nós fôssemos supridos naquilo que achamos que precisamos. Jesus veio para contradizer muito do senso comum e para evidenciar aquilo que realmente necessitamos. É nesse sentido que a encarnação de Cristo nos transforma. Porque enquanto o mundo aguardava um rei militar poderosíssimo em política, um rei que viesse com luxo, com autopromoção e glória, Jesus vem a partir de um menino que nasce numa estrebaria. O Natal de Cristo é a expressão plena de um Deus que é todo-poderoso, mas que escolhe se revelar e se relacionar a partir das nossas insuficiências. O Natal de Jesus é um Deus autossuficiente, que se faz dependente, que se revela a partir das minhas limitações, que nos mostra quem Ele realmente é a partir da dor, a partir do sofrimento, a partir do reconhecimento de que eu não posso sozinho. É somente assim que eu consigo ver o quanto nosso Deus é muito maior do que podemos imaginar. E como isso se relaciona com a sua vida? Como isso tem relação com os nossos dias? Eu entendo que uma aplicação transformadora destas verdades é entendermos que o Natal, ele revela as nossas insuficiências diante da plenitude de Deus. Quando Cristo nasce, um santuário é feito em uma estrebaria. O Rei Santo e Eterno se encontra com homens finitos e pecadores. Os sábios do Oriente levam presentes ao Senhor, assim como os humildes pastores de algumas ovelhas que estavam no campo. Em Lucas capítulo 2, versos 6 e 7, nós lemos: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela, Maria, deu à luz o seu primogênito. E diz o texto bíblico que Maria envolveu Jesus em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi intencional que Jesus, ao nascer, estivesse numa manjedoura. Manjedoura, lugar
onde se come manjar e douro, lugar onde os animais comem. É na manjedoura que é feito um trono. Quando a gente pensa no trono, né? Nós pensamos num lugar, numa cadeira de luxo. Quando nós pensamos no trono, nós pensamos em algo cheio de ouro. Mas quando Deus pensou no trono para o seu filho, ele pensou no douro, na manjedoura. Porque foi intencional da parte de Deus evidenciar toda a sua glória no lugar onde ficavam os animais. C.S. Lewis escreveu que uma vez em nosso mundo, um estábulo conteve alguém que era maior do que todo o mundo. E essa é a grandeza de Deus. A grandeza de se fazer pequeno e de se expressar conforme a nossa limitação. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, em capítulo 2, versos 5 e 6, que Cristo, embora sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E então, voltando à figura de Simeão, aquele homem que profetizou que o ministério messiânico seria um ministério contraditório, a gente observa que na própria vida de Simeão, Jesus fez questão de se revelar a partir da contrariedade ao senso comum. Diz o texto bíblico que Simeão era um homem que já estava preparado para morrer. Indica que ele já era um homem idoso. A tradição cristã atribui que Simeão já tinha 113 anos de idade quando ele se encontrou com o menino Jesus. Você consegue imaginar um homem de 113 anos de idade? Se hoje já é difícil, naquela época possivelmente era mais difícil. Numa época em que as condições sanitárias e o conforto eram completamente diferentes dos dias atuais. Simeão estava praticamente pronto para morrer, já tinha vivido tudo, ele já era muito idoso, mas é no finalzinho da sua vida que esse homem vive o ápice da sua vida. Às vezes a gente acha que o ápice da nossa vida está na juventude, ou que muitos, né, que já viveram tantos anos, olham para trás e pensam, poxa, eu vivi muitas coisas boas no passado. Simeão viveu o melhor momento da sua vida ao finalzinho dela. Não foi por acaso que Deus preparou esse encontro entre alguém que estava beirando a morte com aquele que doaria a vida. Não foi por acaso que a manjedoura, o pior lugar para alguém ser colocado, é onde é feito o trono do Rei dos Reis, o maior palácio da história da humanidade, o palco do maior acontecimento, a vinda do Messias. Deus estava nos mostrando que as nossas limitações humanas, que aquilo que para nós não é perfeito, Deus não se importa. Aquilo que para nós, dentro do senso comum, não faz sentido, aquilo que para nós, dentro do senso comum, não é o melhor a ser entregue, diante de Deus, se torna o lugar da manifestação da sua glória. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10, fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer, diz Paulo, fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Aleluia! É nas nossas fraquezas, é nas nossas falhas, é na nossa pequeneza, é na nossa limitação que Deus se faz forte, que a glória de Deus se faz presente, que a glória de Deus se faz manifesta. E é exatamente isso que Cristo faz com cada um de nós. Ele transforma as nossas limitações. Ele transforma as nossas fraquezas. Ele transforma aquilo que nós fazemos de errado no templo da sua habitação. Jesus veio ao mundo para nos restaurar, para quebrar toda a nossa sujeira e nos fazer novos pelos seus atos, pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício. O apóstolo Paulo então nos escreve em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que ele sendo rico,
se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Me lembro de uma história que eu li certa vez num devocional de um menino que todo ano, no Natal, ele acompanhava o seu avô montar o presépio. E aquele avô, ele montava um presépio todo final de ano. Eu gosto de presépio, é bonito, né? E aquele menino acompanhava a montagem do presépio pelo seu avô. E ele via o seu avô colocar lá Maria, José, os animais ao redor, os 3 sábios do Oriente trazendo os seus presentes, a manjedoura e o bebê Jesus. E aquele menino, certo dia, estava acompanhando o seu avô. E aí ele estava com muito sono, já era tarde da noite, então ele adormece, ele dorme. E o menino tem um sonho. E ele estava impactado, né, com aquela imagem dos sábios trazendo seus presentes para Jesus. E no sonho daquele menino, ele se encontra com Jesus. E Jesus, então, pergunta para ele, quais são os presentes que você quer me dar? E o menino ficou perguntando, poxa, presente? O que eu vou dar para Jesus? Os 3 magos, os 3 sábios deram ouro, incenso e mirra. O que será que eu posso dar para Jesus? E Jesus falou assim, menino, eu quero de você a sua prova de matemática. E naquela semana, aquele menino tinha tirado um F na prova. O F para ele significava falho. O F para ele significava que ele era feio, né? Que ele não foi bom, que estava errado. E aquele menino falou assim, você quer a minha prova? Eu tirei F naquela prova. E Jesus falou assim, eu quero a sua prova em que você tirou F. Ah, mas me dá mais uma coisa, menino. Me dá aquele seu carrinho que você tanto gosta. Aí o menino falou assim, o carrinho que eu mais gosto acabou de quebrar a roda dele. E Jesus falou assim, é isso mesmo, eu quero o carrinho que tá com a roda quebrada. Me dá esse carrinho de presente. E aí Jesus falou assim, me dá um terceiro brinquedo. Eu queria que você me entregasse a sua cama pra mim. E aí o menino falou assim, minha cama? Aí ele lembrou que naquele dia ele tinha deixado a cama toda desarrumada. Que ele não tinha arrumado nem um pouquinho aquela cama. E Jesus falou, é isso mesmo, menino. Sabe o que eu quero de você? Eu quero tudo aquilo que é insuficiente. Tudo aquilo que está quebrado. Tudo aquilo que está bagunçado. Tudo aquilo que você não conseguiu fazer certo. Inclusive os seus pecados, as suas mentiras. Porque quando Jesus vem ao nosso encontro, justamente o que ele vai pegar de nós é aquilo que ainda não está consertado. E Jesus, com todas essas coisas e todas essas nossas falhas de caráter, começa então a nos transformar. Ele começa a fazer do seu ministério paradoxal essa grande transformação e essa grande aplicação verdadeira nos nossos corações. Jesus começa a nos mostrar que para termos acesso a Ele não é necessário termos mérito, não é necessário sermos bons, não é necessário sermos perfeitos, não é necessário sermos pessoas impecáveis. Jesus nos mostra que para termos acesso a Ele e a sua graça é necessário o reconhecimento de que nós não somos bons o suficiente. É necessário o reconhecimento de que só nele as coisas se tornam ajustadas. Só nele as coisas são perfeitas. Talvez você pense que não tem muito a entregar para Jesus. Talvez o seu melhor para entregar para Jesus seja como a manjedoura, que é o que Maria tinha em mãos. Talvez o melhor lugar que você tem para oferecer a Jesus hoje seja algo como um estábulo, onde cheira mal, onde estão os animais, onde as coisas são um pouco bagunçadas. Ainda assim, Jesus não está à procura daquilo que é perfeito. Jesus não está à procura dos santarrões, dos moralmente inculpáveis. Jesus está à procura dos incapazes, dos imperfeitos e dos insuficientes.
Jesus atua nessas imperfeições. Não porque aquele que é bom Jesus rejeita, mas porque não há ninguém que seja bom. Não há ninguém que seja perfeito. Não há ninguém que tenha algo decente para entregar para Jesus. Ele quer que você reconheça isso hoje. O Natal nos revela a iniciativa de um Deus eterno que vem e intervém no nosso mundo imperfeito. Um Deus que tem o controle de tudo. Um Deus que é todo-poderoso, mas que se faz limitado, que se faz pequeno como uma criança, que se faz dependente, que se humilha, justamente para nos mostrar que a forma dele se revelar não está na nossa grandiosidade, mas muitas vezes no reconhecimento das nossas limitações. Isso nos exige uma resposta hoje, né? Como estão os seus presentes para Jesus hoje? Insuficientes? O Senhor Jesus veio para transformar nossas insuficiências. Entregue ao Senhor as tuas insuficiências. Aquilo que você não conseguiu fazer, aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que você fala assim, eu luto tanto contra isso, mas eu não tenho vitória, eu luto tanto contra essa situação, eu não consigo, entregue para Jesus. Diga, Jesus, só o Senhor pode, eu não posso. E o reconhecimento de que esse nosso Deus é um Deus gracioso e amoroso começa a transformar as nossas atitudes para com todas as pessoas. Aquele que foi alcançado pela graça começa a ser um manifestador da graça. Ele começa a replicar a misericórdia e a graça de Deus. Se nós entendermos que a misericórdia é evitarmos a punição merecida e a graça é o presente não merecido, nós podemos replicar a misericórdia e a graça para com as outras pessoas. Que tal se você surpreender as pessoas ao seu redor a partir da graça que você compreendeu que Deus tem sobre você? Que tal você dar um presente inesperado para alguém? Que tal nessas últimas semanas do ano, nesses últimos dias, você escolher alguém e presenteá-lo? Talvez alguém que você saiba que precisa. Uma ajuda financeira, uma cesta básica, um auxílio, ou um simples presente. Que tal se você entregar uma gorjeta generosa para alguém que te serviu por um aplicativo? Um aplicativo de carona, de transporte, um aplicativo de entrega de comida. Que tal se você for alguém que vai repassar a graça recebida, sendo generoso com as pessoas? Evidenciando que para demonstrar graça, a pessoa não precisa méritos. Não precisa merecer, porque você também não mereceu. Que tal se nós todos que fomos surpreendidos por Deus em nossas incapacidades, começarmos a ser um pouco mais compassivos com os outros? Que tal se nós formos mais longânimos, mais compreensivos? Que tal se nós conseguimos sentir a dor daquele que pensa diferente? Que tal se nós termos um pouco mais de empatia e compreendemos o coração daquele que ainda não compreendeu a palavra de Deus ou o amor de Jesus? Que tal se o fato de que Jesus te aceitou nas suas insuficiências pode começar a te ajudar a aceitar as insuficiências dos outros? Que a mensagem de Natal, essa mensagem de contrariedades, de contradições, de paradoxos, possa impactar a sua realidade presente e possa nos fazer pessoas que evidenciam o verdadeiro ministério messiânico, aquele que veio para servir, aquele que veio para glorificar a Deus e para mostrar a verdadeira natureza do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse momento e oramos para que a Tua palavra continue a transformar os nossos corações e a nos fazer pessoas que evidenciam a verdadeira pessoa de Jesus Cristo. O Senhor que é Deus cheio de glória, santo, perfeito e puro, mas que também é um Deus que se fez humilde, pequeno, dependente, limitado, compassivo, misericordioso, gracioso.
Jesus, te agradecemos porque o Senhor nos aceita como estamos e nos muda a partir de quem somos. Obrigado, Jesus. Continua a tua obra em nós e que possamos ser aqueles que replicam a tua misericórdia e a tua graça recebida. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. E que assim seja na sua vida e nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe e fique agora com um tempo de meditação, de inspiração, através dos nossos cânticos também. Amém. Que tempo especial
de louvor, de adoração, nesse culto celebrativo do Natal de Jesus. E fico feliz e agradeço aos nossos coristas, a nossa irmã Heloísa pela regência do coral, pelo preparo, pelo treino. Se você quiser participar do nosso coral, ele continua se reunindo online. Você pode enviar um e-mail para coral@ibpaulistana.com.br. Lembra os irmãos que nós já reiniciamos os nossos cultos presenciais todos os domingos às 10h45 da manhã. E se você deseja participar, entre em nosso site, preencha o nosso formulário ibpaulistana.com.br/reabertura e você vai ver os nossos termos de segurança para participação aqui no nosso culto presencial. A nossa escola bíblica discipuladora ocorre também todos os domingos às 9h30 da manhã, ao vivo. Se você quiser participar presencialmente, temos alguns poucos lugares, um ou outro, você pode vir, mas também acontece online via aplicativos de reuniões. Se você quiser receber o nosso link, você pode enviar uma mensagem por WhatsApp para o nosso número 11 95640 7728. Você será muito bem-vindo. Também convido os irmãos para o nosso culto de Ano Novo. Nesse dia 31 de dezembro, às 22 horas, teremos um culto especial de celebração, de gratidão, celebração da Ceia do Senhor e de consagração a Deus do ano de 2021. Nós vamos iniciar o ano de 2021 na presença do Senhor em joelhos, orando, né? Agradecendo, como é especial. Tem sido uma tradição na minha família, na minha vida, passar a entrada do novo ano na presença de Deus em culto ao Senhor, e eu te convido a viver essa experiência. Se você estiver aqui com a gente em São Paulo, venha para o culto de Ano Novo, no dia 31 de dezembro, vai ser presencial, aqui na Rua Bueno de Andrade, número 679, na Aclimação, na cidade de São Paulo. Continue a acompanhar os nossos cultos de oração, todas as quartas-feiras, ao vivo, às 20 horas, pelo nosso Facebook, facebook.com/ibpaulistana. Eu também quero te convidar, você que é novo por aqui, você que está nos visitando, você que foi alcançado por esta mensagem, se você deseja conversar com alguém, se você deseja orar com alguém, se você deseja um acolhimento, se você quer conhecer mais, se você quer ouvir e falar mais sobre os impactos dessa mensagem, participe de um pequeno grupo multiplicador. Eles acontecem às terças-feiras, às 20 horas, online. E você pode enviar uma mensagem para um dos nossos líderes lá no nosso site bpaulistana.com.br/líderespg. Será uma alegria conversar com você. Mande seu motivo de oração. Pergunte como faz para ter acesso. Esse líder vai te enviar o link também. Quero te convidar também para participar dos nossos cultos infantis, da nossa programação do Ministério Infantil da Igreja Batista Paulistana. Nós temos um canal do YouTube à parte. O link segue aí na descrição do nosso vídeo. E eu convido você a inscrever-se no nosso canal da IBP Kids, do nosso Ministério Infantil da Igreja Batista Paulistana. Nós temos a meta de 100 inscritos. Então, inscreva-se em nosso canal. E eu te agradeço porque você tem contribuído com generosidade para a obra missionária em nossa igreja. Você que ao longo deste ano foi fiel na contribuição financeira, você que ofertou para a manutenção das atividades dessa casa, você que ofertou para os nossos projetos missionários, o meu muito obrigado. Com a sua oferta, projetos importantíssimos foram mantidos, como o Lar Batista de Crianças, a Casa Aiás, Cristolândia, Unidade Feminina, missões entre indígenas, missões entre muçulmanos. Ao longo desse ano nós enviamos mais de 200 cestas básicas para necessitados com a sua oferta. Eu louvo a Deus pelo nosso bazar missionário que levantou aí também uma grande oferta através das suas doações. Muito obrigado. Continue a doar, continue a trazer as suas doações e continue a ofertar financeiramente. A nossa conta bancária está aparecendo aí na sua tela. Faça isso com uma atitude regular de adoração, de gratidão, de reconhecimento de que tudo que você tem vem das mãos de Deus. E a melhor forma de reconhecermos isso é administrarmos os recursos com sabedoria e de forma que honre ao Senhor Jesus. Você pode fazer também um Pix através do nosso CNPJ que está aparecendo aí na sua tela. Combinado? Que Deus o abençoe grandiosamente. E eu espero que você tenha celebrado um excelente Natal com a sua família. Vamos orar?
Pai, obrigado pela tua presença e oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que a verdadeira expressão da encarnação de Cristo seja uma verdade em cada um dos nossos corações, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero você nos PGMs e nas próximas programações. Um grande abraço. Tchau, tchau.